Chegou a hora de você entender como é a introdução de uma redação excelente para o UERJ. Muita gente me pergunta isso, só que sabe qual é o maior problema na hora que você vai escrever uma introdução, seja para o UERJ, para qualquer tipo de vestibular, é que você chega na introdução sem ter feito um planejamento das ideias que você vai utilizar ali. Se você pulou os vídeos anteriores, não viu o que é a resposta à opinião, se você não conseguiu entender quais são os argumentos, como é que você escolhe seus argumentos, você na introdução não vai conseguir ter um bom resultado. E a introdução é uma das partes mais importantes do texto, porque é o primeiro contato que efetivamente seu corretor vai ter com você. E se você for mal ali, se você não conseguir entregar um conteúdo legal, infelizmente você não vai conseguir ter um bom resultado. Mas eu quero que nesse vídeo você preste muita atenção e que você tenha aí papel e caneta na mão, arregaça a sua manga assim igual eu estou fazendo, para a gente entender efetivamente como é a introdução modelo UERJ. Antes de entrar na estrutura, eu quero te mostrar qual que é o objetivo. Já se fez essa pergunta? Qual é o objetivo de uma introdução? Basicamente, galera, o objetivo de uma introdução, na verdade, são alguns objetivos, tá? Vamos começar devagar. O primeiro objetivo de uma introdução é contextualizar o tema para o corretor. Então, você tem que começar a sua redação da UERJ mostrando para o corretor qual foi o tema. O que significa contextualizar? Contextualizar é mostrar o panorama, é contar o texto. Contexto é contar o texto. Você vai contar para o corretor qual é o texto, qual é o tema. Ah, mas o corretor já sabe, porque o corretor faz parte ali do processo de avaliação. Ele já sabe, sim, mas você vai confirmar. É óbvio que o corretor já sabe qual é o tema. Só que a redação, ela tem que ter início, meio e fim. Você não pode, na redação, pressupor que o teu corretor já tenha informações sobre o tema. É como se o seu corretor fosse uma pessoa que está alienada, que está alienígena, não sabe qual foi o tema. Então você tem que contar do início, meio e fim. Então, por exemplo, vamos supor que o tema da redação seja qual é a importância dos livros para a sociedade. Não, vamos supor que o tema seja os livros são importantes para a sociedade? Você pode começar a tua introdução dizendo sim, são importantes para a sociedade. Pode começar com dessa forma? Sim. Não. Por que você não pode começar desse jeito? Porque se você responde sim, você está pressupondo que o corretor sabe qual foi a pergunta que te fez. Só que o corretor não sabe qual pergunta foi feita. Então você não pode surtar. Contextualiza. Conta uma história. Contextualizar é contar uma história. E quando eu falo história, não necessariamente é uma história no sentido literal, tipo de alusão histórica, mas é, de alguma forma, mostrar que você entendeu aquilo que está sendo pedido e, na sequência, você vai lá e apresenta. O segundo objetivo de uma introdução é mostrar a sua resposta opinião, ou seja, responder aquilo que o tema está te pedindo, mostrar a sua resposta opinião. Você precisa responder. A resposta, ela precisa vir no primeiro parágrafo. Responda a pergunta que te fizeram, tá? Se você não fizer isso, você não vai conseguir. E essa resposta opinião, ela tem que vir logo na sequência, tá? Não é para você começar com a resposta e depois contextualizar. Primeiro você contextualiza e depois você responde. Beleza. E uma outra coisa, um outro ponto muito importante dessa introdução, você tem que mostrar o caminho pelo qual você vai percorrer. Mostrar o caminho pelo qual você vai percorrer. Mostrar o caminho que o seu texto irá percorrer. Ou seja, não adianta você ter feito um planejamento excelente se o teu corretor não conhece esse planejamento. Ou se o seu corretor não encontra indícios de que você planejou. Então aqui uma coisa muito importante é você tem que mostrar para o seu corretor que você se planejou. Mostre para o corretor que você tem planejamento. Mostre que você se planejou. E quando eu falo isso, sim, você vai
precisar, de alguma forma, tocar no assunto dos argumentos sobre os quais você vai falar. Quando a gente fala em se planejou, quais são os argumentos que você vai utilizar ao longo da sua redação. Então, você vai mostrar os seus argumentos de forma breve, argumentos breves, ali logo no seu primeiro parágrafo de introdução, certo? Então, esses são os 3 objetivos de uma redação UERJ. Contextualizar o tema, mostrar a sua resposta e opinião e mostrar o caminho que o seu texto irá percorrer ao longo dos desenvolvimentos. Muito importante, é crucial que você tenha isso na sua mente. E aí a pergunta que você vai me fazer agora, beleza, Profim, mas como que eu faço isso na prática? Como é que eu coloco essas ideias no papel efetivamente? Bora ver aqui agora. Olha aí, ó. Como organizar a introdução? Basicamente, a sua introdução ela vai ser separada em 3 períodos, certo? 3 períodos. Cada período vai ter um objetivo específico e você tem que ter isso muito claro, tá? Então, quais são os 3 períodos? O primeiro período, a gente vai dar um nome, tá? O nome é contextualização da polêmica. Ou seja, a UERJ ela vai te cobrar uma polêmica, ela vai se debruçar sobre um assunto que está no livro. Essa polêmica, ela é uma polêmica extraída da leitura obrigatória. Para deixar mais claro, vamos dar um exemplo que a gente até já começou a comentar no nosso parágrafo, na nossa aula anterior, né, que era sobre o livro A Metamorfose. Lembra desse livro que eu citei? E aí você vai fazer esse raciocínio para o livro que a UERJ está cobrando esse ano. Então, só para ilustrar, imagina só que o tema da redação seja esse aqui, ó. O valor de um indivíduo está restrito àquilo que ele produz? Esse aqui é o tema que a UERJ está ali te cobrando, certo? Certo. Exemplo. Logicamente, nós fizemos um planejamento. Falar planejamento prévio é pleonasmo, tá? Todo planejamento é prévio. Então, logicamente, a gente fez um planejamento. E o que tem no nosso planejamento? No nosso planejamento, a gente tem uma resposta opinião, um argumento 1 e um argumento 2. E aí, aqui a gente vai só colocar no papel. Eu tenho na minha cabeça muito claro qual é a minha resposta opinião, só que eu vou colocar no papel aqui agora. Eu vou dizer, para a sociedade, não para mim, tá? Mas para a sociedade, o valor de um indivíduo está limitado àquilo que ele produz. Não vou usar a palavra limitado, não. Vou usar a palavra restrito, que inclusive eu vou usar para formular a minha resposta opinião, eu vou utilizar exatamente as palavras do próprio tema, da própria pergunta. Você percebe que aqui eu dei uma resposta opinião utilizando todas as palavras do tema e em forma de afirmação, sim. Só que é claro que não vou escrever sim para a sociedade, valor de indivíduo. O sim, ele dá uma ênfase, não precisa desse sim. Basta você, aliás, nem pode, né, colocar o sim. Então a gente deixa assim. E aí agora, aqui o planejamento, nem entramos na introdução ainda, tá? O primeiro argumento é um porquê. Por que você acha isso? E aqui eu vou colocar uma questão associada à desigualdade e ao capitalismo. Eu vou dizer que o indivíduo que vive na desigualdade perde seu valor no capitalismo. Você percebe que eu estou escolhendo um argumento, o argumento da desigualdade. E coloquei uma frase completinha, que é uma frase que explica o argumento. Estou explicando para mim primeiro, tá? Se você não consegue explicar o seu argumento para si mesmo, você nunca vai conseguir explicar o seu argumento para o seu corretor. Então coloca, como é que eu fiz esse argumento? Eu fiz a seguinte lógica. Para a sociedade, o valor de indivíduo está restrito àquilo que produz. Aí eu coloquei, por quê? Aí eu respondi, porque o indivíduo que vive na desigualdade perde seu valor no capitalismo. Aqui eu acrescentei informações novas. Quais foram as informações novas que eu apresentei? O argumento central, que é a desigualdade social, e a questão do capitalismo. E o argumento 2, aí eu vou dizer assim, ó, o valor de uma pessoa, o papel social, ou seja, a posição social daquela pessoa, altera a forma como ela é tratada. Aqui a gente vai falar sobre uma empatia. As pessoas que têm mais condição financeira, elas recebem mais empatia dos outros. A gente chama isso de empatia seletiva. Eu vou trabalhar isso lá na parte dos argumentos com você. Então aqui, nesse argumento 2, a gente está trabalhando a questão da empatia seletiva. A forma como a pessoa é tratada varia de acordo com o papel que ela executa na sociedade. Se ela é uma pessoa que tem um papel muito relevante, as pessoas vão ser mais empáticas com ela, vão ser mais abertas, mais receptivas, vão querer ter ela por perto. E, por outro lado, se ela é uma pessoa que não tem posses, ela não vai ser
uma pessoa valorizada, então a gente tem uma empatia seletiva. Esse argumento é muito bom, tá? O próprio livro do Franz Kafka, ele fala justamente sobre isso. Ele fala que a irmã do Gregor Samsa, que foi o cara transformado num inseto monstruoso, a irmã dele o amava, mas depois que ele parou de trabalhar porque ele se metamorfoseou no inseto, ela começou a ficar com nojo dele. Então, quanto mais desigualdade, quanto maior for a desigualdade, menor o valor no capitalismo. Primeiro argumento. E o segundo argumento é, quanto maior é a desigualdade, menos empatia. Você percebe então que são argumentos diferentes, argumentos totalmente diferentes, mas que se complementam dentro da discussão. Pronto, eu escolhi. Esse é meu projeto de texto. Então, sempre que você for fazer algum tipo de redação, você tem que se preocupar primeiro com o projeto de texto. E o projeto de texto engloba o quê? Resposta, opinião, argumento 1 e argumento 2. Não é para você deixar isso de lado, não é pouco importante, pelo contrário. É muito mais importante o projeto de texto do que sair afobada tentando fazer redação sem pensar no que está escrevendo. Porque se você não fizer isso, o teu desenvolvimento fica confuso, você depois não entende nada que você escreveu. E se você não entende o que você escreveu, o teu corretor também não vai entender. Por isso que o projeto de texto ele tem que ser muito claro, muito límpido. Beleza. Então a gente não entrou ainda na introdução porque a gente está fazendo o projeto de texto que vai determinar. Depois que... Deixa eu só trocar aqui de lugar então. Fazer uma troquinha aqui, ó. Pegar essa parte aqui e fazer melhor. Coloquei assim, ó. Primeiro, faça o projeto de texto. Aí embaixo, tema, resposta, opinião, argumento 1 e argumento 2. E aí depois que você tiver o seu projeto de texto bonito, já feito, aí sim você entra na parte de organização da introdução. Porque a introdução é um conjunto de ideias. E não dá para organizar uma coisa que você ainda não tem. Então, se você não tem ideias ainda, tem que organizar antes, beleza? Então, primeiro ponto, contextualiza a sua introdução. O que significa contextualizar? Parta do pressuposto que o corretor nunca leu o livro. Parta do pressuposto que o corretor não sabe o livro obrigatório, que ele nunca fez essa leitura, nunca viu nem a série do livro. E explica para ele ali a polêmica. Uma das polêmicas que a gente está trabalhando aqui, nesse livro hipotético, aliás, o livro é hipotético, mas ele não foi tema da redação da UERJ, de momento nenhum, estou dando para ilustrar para você. Uma das polêmicas é a questão do desemprego, que faz com que a pessoa vire um inseto. Então, e aí a pergunta que a UERJ fez foi, o valor de um indivíduo está restrito àquilo que ele produz? Como é que eu faço para contextualizar? Você vai contar uma história. E a história mais adequada e a história mais coringa que você pode contar na redação é justamente a história do livro base. Muitos alunos vêm assim falar no curso, vêm falar assim, Profim, mas eu não vou ser descontado ponto se eu utilizar o livro. Eu já te falei isso nas aulas anteriores. Você não vai ser descontado ponto e, pelo contrário, às vezes é obrigatório que você utilize o livro. Então, vai no simples. Começa com a obra. Não inventa de começar com qualquer outra coisa. É claro que nos desenvolvimentos você vai ter outros repertórios. Aqui no curso eu vou te dar repertórios para outros argumentos e outros temas. Mas... tá com o livro na mão? Começa com o livro na mão. Claro que você não vai estar com o livro na mão, literalmente, mas você já sabe ali, você já estudou, você já leu o livro, você já fez uma análise mais profunda. E aí eu posso começar assim, ó, exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma contextualização. E eu vou começar desse jeito, ó. A obra, abre aspas, a metamorfose, fecha aspas, vírgula, de Franz Kafka, fecha vírgula, narra o drama de Gregor Samsa, vírgula, que após perder seu emprego, aliás, que se vê que está impossibilitado, não, que foi metamorfoseado, não, que foi transformado em um inseto e, por isso, perdeu relevância em sua casa, perdeu relevância no contexto onde mora. Então, vou colocar, e por isso passou a ser tratado com repulsa. Beleza. Então você percebe que aqui eu comecei essa introdução contando uma história. É óbvio que na minha redação, na minha introdução, essa letra, ela vai ficar... A quantidade de linhas vai reduzir um pouco, né? Então, por quê? Porque eu sei que a redação, ela tem uma margem maior, tem a margem mais ou menos assim. Então, basicamente, essa minha abordagem, ela é um período e vai ficar mais curtinho se eu abrir aqui o tamanho da margem.
Mas para respeitar o tamanho da margem que eu estou colocando aqui, o texto vai ficar com mais linhas. Mas não é que a sua contextualização precisa ficar com 5 linhas, não. Ela pode ficar com 2 linhas, 3 linhas. Só que ela tem que ser um período. A obra Metamorfose, de Franz Kafka, narra o drama de Gregor Samsa, que foi transformado em inseto, por isso passou a ser tratado com repulsa. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou relacionar a contextualização com a minha resposta à opinião. A introdução vai continuar, tá? Mas agora eu vou fazer o segundo passo. Qual que é o segundo passo? É fazer uma relação da obra com a resposta à opinião. Então aqui, ó, eu vou colocar... Eu tenho que mostrar uma resposta opinião. Essa resposta opinião a gente já criou, beleza? Já está criada na página anterior. A resposta opinião, já sabe o que é, né? É a resposta que o tema propôs. Aliás, é a resposta à pergunta que o tema fez. Então, a minha resposta é: para a sociedade, o valor de indivíduo está restrito àquilo que ele produz. Então, eu vou pegar essa frase. É para pegar essa frase, copiar e colar imediatamente abaixo aqui, igual eu estou fazendo? Sim ou não? Posso simplesmente vir aqui copiar e colar? Não, porque se você fizer isso, vai ficar estranho, vai ficar desconjuntado, não vai ficar coeso. Então essa minha resposta opinião está lá no planejamento. Só que não é para você pegar idêntico como está no planejamento e copiar e colar. Você tem que fazer dar sentido dentro de um contexto. Eu sei que é trabalhoso, mas quando você entender por dentro realmente, vai ficar muito mais fácil para você, garanto. Muito mais fácil. Então vem para cá, vou fazer com você aqui vou te mostrar, tá? Dentro do contexto, eu vou te mostrar tudo certo. E aí, basicamente, eu tenho que tirar do universo da narrativa e trazer a crítica para a minha sociedade. Porque entenda uma coisa, até agora a gente só comentou sobre a obra, a gente não trouxe isso para a nossa sociedade. E a resposta opinião é uma resposta sobre a sociedade. A UERJ nunca vai te perguntar qual é a sua opinião sobre a obra. Ela vai sempre te perguntar qual é a sua opinião sobre a sociedade e que isso tem um diálogo com a obra. Ah, mas o tema do ano do Menino Pijama Listrado foi perguntando a moral da história. Mas o que é a moral da história? Moral da história é aquilo que de moral a sociedade vai absorver daquela narrativa. Ou seja, sempre tenho que tirar do contexto do livro e trazer para o contexto da sociedade. Então a resposta opinião é uma resposta opinião que vai dialogar com a sociedade fora da ficção. E agora vamos dar sentido aqui. A abordagem começou. A obra Metamorfose, de Franz Kafka, narra o drama de Gregor Samsa, que foi transformado em inseto, por isso passou a ser tratado com repulsa. E aí eu vou colocar assim, ó, essa metáfora criada pelo autor. Você percebe que eu não estou com pressa de dar resposta, estou com pressa de fazer sentido pro corretor. Essa metáfora criada pelo autor traduz uma grave mazela em nossa sociedade. Essa metáfora criada pelo autor, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando contexto. Traduz uma grave mazela em nossa sociedade. O valor de um indivíduo está restrito àquilo que ele produz. Está restrito à sua capacidade produtiva. Está restrito àquilo que ele é capaz de produzir. E aí eu posso até dar uma floreada, botar assim, ó, do contrário, será visto como inseto. Pronto aí, ó. Tá ficando gigante essa introdução. Vou te mostrar que não tá ficando, tá? Isso aqui, volta a te falar, monstro, pelo amor de Deus. Antes que você venha aqui nos comentários e fala assim, é uma introdução de 10 linhas. Não é que a introdução de 10 linhas, é que eu dividi a minha folha em 2 lados. Aí quando eu faço isso, ela fica com mais linhas. Mas daqui a pouco eu vou escrever numa folha aqui sem estar dividida para tu entender que aqui não tá com 9 linhas não. Beleza? Então essa parte aqui, ó, é minha crítica principal. Essa metáfora criada pelo autor traduz uma grave mazela em nossa sociedade. O valor de um indivíduo está restrito àquilo que ele é capaz de produzir. Do contrário, será visto como inseto. Relacionei com a abordagem. Tem que fazer isso, tá? Então essa aqui é minha resposta opinião. A resposta opinião, ela tem que ter uma relação clara com a contextualização, tá? Então deixa eu até puxar aqui. A introdução não acabou não, tá, galera? Mas só para você entender aqui, ó. A resposta opinião, ela precisa retomar a contextualização. A resposta opinião deve
retomar a contextualização. E o que eu chamo de retomar? Repara que a gente fala aqui, deixa eu até iluminar aqui, vai ficar mais visual ainda para você entender, porque eu sei que você é muito visual, você gosta de ver as coisas com cores. Essa aqui é a minha abordagem por uma contextualização, certo? E aqui eu estou falando sobre a Metamorfose, que é a obra. E falei que ele é, enfim, Gregor Samsa, que é o protagonista, e o Franz Kafka, que é o autor. Então, estou falando de Franz Kafka, Gregor. Então, estou falando aqui dos repertórios. Isso na contextualização. Na retomada, na resposta à opinião, que começa aqui nessa parte do essa, você tem que falar sobre, de alguma forma, aquilo que você já mencionou antes. Então, o autor, Franz Kafka, pronto. Ali já cumpre. Falando assim, essa metáfora criada pelo autor já cumpre essa função de retomada. Só que aí eu quero fazer mais, tá? Eu quero deixar mais bonito, quero fazer mais relação, quero que tenha mais relação. E isso não é fazer rodeio. Não estou fazendo rodeio. Voltou a falar do autor? Não, isso aqui não é rodeio, isso aqui é retomada. E aqui embaixo eu falo sobre a questão do inseto. Aqui eu uso inseto sem aspas, porque isso aqui é um inseto literal, ele foi transformado em literalmente um inseto lá no livro. E aqui, essa segunda ocorrência do inseto, eu estou usando inseto no sentido metafórico. Beleza? Os dois são insetos, na verdade, mas o segundo inseto quer dizer, não sou eu que estou chamando o cara de inseto. É a sociedade que vê ele como um inseto social. Inclusive, o próprio título poderia ser inseto social. Coisa bonita, hein? Até posso colocar aqui, inseto social. Gostei desse título, galerinha. Uma coisa bem importante que a gente trabalha na parte de título é que o título, ele faz sentido que ele seja uma expressão com duas palavras que já está no texto. Intencionalmente já foi colocada ali para isso. Entendeu? Esse é o ponto. E uma coisa bem importante, a resposta à opinião não deve ser longa e ela deve fazer sentido no contexto global da introdução. Você não pode simplesmente fazer uma resposta à opinião que não tenha nada a ver com o que você falou antes. Então ela deve fazer sentido nesse contexto. Beleza, perfeito. Então já entendi o que é a resposta ou opinião. Beleza. Então agora vamos para o próximo tópico, que é a antecipação da linha argumentativa que você vai seguir. Antecipação de linha argumentativa. Beleza. Lembra que a gente escolheu como argumento 1 a questão da desigualdade, que a desigualdade está relacionada a valor, não só valor econômico, mas a valor na sociedade. E o argumento 2 é que a desigualdade, aliás, o papel do indivíduo, ele altera a forma como esse indivíduo é tratado na sociedade. Então, com isso, com os argumentos bem claros, você vem e simplesmente comenta sobre eles aqui. Como é que eu faço isso? De forma bem rápida, tá? Uma frase só. E você pode vir aqui e colocar aqui, lamentavelmente. Sim, você pode escrever lamentavelmente porque é um texto argumentativo. Sim, você pode usar o nossa, porque eu posso usar a primeira pessoa do plural. Então, eu vou colocar assim, lamentavelmente. Posso colocar um ditado popular? A gente é o que a gente tem? Não, porque você não pode usar ditados populares. Você não pode usar frases de senso comum, tá? Então, vou colocar aqui, lamentavelmente, somos. Nosso valor é metrificado pelas nossas posses. Vou colocar assim, nosso valor e nossas relações sociais, relações interpessoais, são metrificados pelas nossas posses. Aí, para fim, eu nunca ia conseguir ter esse vocabulário metrificado. Calma, cara, é só questão de prática. Você não precisa passar horas e horas fazendo redação, não. Basta você assistir a aula, basta você abrir sua mente, basta você ver as discussões das polêmicas, anotar as palavras que você viu que você achou que você não teria. Então, por exemplo, eu usei a palavra metrificado, vai lá e coloca no teu caderno. Usei a palavra lamentavelmente, vai lá e coloca. Então você percebe que aqui, nesse fechamento do parágrafo, eu usei lamentavelmente, então se fala de nossas relações interpessoais são metrificados pelas nossas posses. Os dois argumentos aqui, estão nesse ponto. O primeiro argumento aqui, nosso valor, ou seja, o argumento 1 é sobre desigualdade social e o argumento 2, relações interpessoais. Então aqui eu tenho o argumento 2, vou falar que as relações humanas são diferentes a depender das nossas posses. E aqui o valor, eu vou colocar a questão de desigualdade social, que também altera a forma que a gente é visto na sociedade. Então você percebe que aqui eu tenho uma introdução que, caso você tenha feito a redação do Enem, a estrutura dela é bem parecida, só que o conteúdo é totalmente diferente. O conteúdo é um conteúdo mais reflexivo, tem mais a ver com mazelas humanas, tem mais a ver com a forma de comportamento da sociedade. Só que a estrutura do parágrafo ela é a mesma. Que estrutura é essa? Uma abordagem, uma tese e uma antecipação argumentativa. Só que essa abordagem, ela
tem a responsabilidade de contextualizar uma polêmica. A tese, ela tem outra responsabilidade, de responder uma pergunta. E a antecipação argumentativa, basicamente, é a mesma lógica do Enem. Ela apresenta os argumentos que vão... Ela mostra projeto de texto, mostra organização, que é a nossa linha argumentativa. Beleza, galera. Então a gente já fecha aqui a introdução. Você já entendeu a estrutura da introdução. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar tipos de introdução. Eu vou te falar sobre tipos de contextualização, mostrar que existem formas diferentes de você abordar uma estrutura. Eu vou te dar exemplos também disso para você ficar cada vez mais antenado, antenado, palavra tão antiga, né? Você vai ficar cada vez mais ligado em como é que você vai começar a sua introdução ao modelo UERJ, beleza? Tamo junto. Foi muito, muito linda essa aula. Gostei muito, hein? Olha só que material que ficou bonito, senhores. Eu gosto do material que eu produzo. Tu também gosta, que eu sei que tá aqui comigo até agora, então tu gosta, né, galerinha? Tamo junto, valeu. Então a gente se encontra na próxima aula. Partiu próxima aula, então bora.